Nessa igreja tem povo bonito e cheiroso de Deus aí? Aê, gostei, hein? Gente, eu estava conversando com o pastor esses dias. Eu gostaria de pedir para que a Cláudia e a Jéssica se levantassem, por gentileza. Cláudia e Jéssica. Essas aqui são as duas profissionais que estão à frente do Ministério de Criança dessa igreja. São duas profissionais formadas em pedagogia e psicopedagogia. Eu desconfio que talvez essa seja a igreja em Cubatão, quem sabe da Baixada Santista, que tem o melhor preparo para trabalhar com crianças. Nós temos profissionais, né, que é daquela parte do canudo do diploma, e são fiéis a Deus. Então a criança, podem sentar, a criança de vocês estão muito bem cuidadas com elas. Então, todo o projeto que elas fazem aqui, elas trazem com muita excelência a EBF, elas trazem com muita excelência a Rede Team, né? Eu julgo o sucesso do trabalho delas quando eu tenho a minha sobrinha Micaela, ela fala: tia, eu quero ir para a igreja. Quero os amiguinhos, vai estar lá, vou aprender de Deus. Hoje, cara, eu ouvi um negócio muito fantástico, acho que foi do Davi ou foi do Asaf, eu confundo o nome dos dois. Ele falou: mãe, hoje eu aprendi tudo de Deus. Olha só, gente, é o futuro. Esses são o futuro. O nosso futuro que a gente deposita tanto nas mãos da nossa nação, nas mãos da nossa cidade. Então valorize, você pai, você mãe que tem seus filhos, seja pequeno, já na fase da adolescência, tragam. Valorize a preciosidade que Deus está colocando na mão de vocês aqui na igreja, duas profissionais e uma equipe. A equipe de Ministério de Criança dessa igreja é excelente, o André, a tia Rose, eu não vou citar o nome de todos, mas é um negócio excelente, gente, é de excelência, você não vê isso em qualquer lugar, essa preocupação em ter profissionais, presta atenção, profissionais, cuidando da criança de vocês. Então, levem isso muito a sério, levem as crianças e os filhos de vocês a sério. Podem trazer, que eu tenho certeza, né? Eu gostaria que a igreja desse uma salva de palmas agradecendo ao Senhor pela vida delas e de todo o Ministério de Criança. Beleza? Glórias a Deus a isso. Glórias a Deus a isso. Amém? Vamos lá. Irmãos e irmãs, vamos para o que interessa. Quem puder, gente, se coloque de pé. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês na carta de Judas. Já vou lembrar a vocês que esse Judas não foi o que traiu, tá? Mas se fosse, amém, a mensagem é muito boa. Nós vamos ler a carta inteira, que não tem nem capítulo, é só alguns versículos aí, se eu não me engano, são 24, 25 versículos. Quem for achando, diga célula. Quem não... é antes de Apocalipse, tá? Abre a Bíblia lá no final, é só voltar algumas páginas. Amém? Se eu ouço páginas. Não, está todo mundo aí bem? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Judas, a partir do verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Diga-se de passagem, todos nós que estão aqui. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses
São ímpios e transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quando os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade sexual e às relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, que estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o próprio lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas, nas festas de fraternidade que vocês fazem. Leia-se também culto. Tá? Que nós conhecemos, tá? Que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. Ou a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Eterno Deus, essa é a tua palavra para essa noite, ó Pai. Já oramos aqui, ó Deus, mas eu ainda, Pai, suplico para que a Tua palavra ela venha aos nossos corações de maneira contundente, para que, ó Pai, ao recebermos ela, algo seja mudado dentro de nós. Que o nosso entendimento da palavra ela não se determine apenas no momento de apelo, mas ao voltarmos para a nossa casa, a nossa rotina, a nossa vida, ela seja completamente transformada pela Tua palavra. É a nossa súplica, ó Deus, a Ti, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar.
para começar a contar para começar a destrinchar um pouco, vou destrinchar um pouco só essa carta de Judas, que eu sinto que é tão pouca lida na igreja, assim, eu não vejo muito, né? Não sei porquê, não tem nada em especial assim de não ter um motivo de ler, mas ela aborda muitos assuntos, né, em uma síntese de carta. Ela vai falar de eternidade, ela vai falar de salvação, ela vai falar de perversão da graça, ela vai falar de temor, ela vai falar de amor, vai falar de fé, vai falar de compaixão, vai falar de Espírito Santo. Olha quantos temas da palavra de Deus estão condensados de maneira prática em uma só carta. Então nós vamos aqui conversar um pouco sobre alguns conceitos daqui e como que nós, como igreja, como cristãos, como esses santos que ele falou aqui. Esses santos que ele falou somos nós, pessoas separadas para Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas observe, dentro de nós, no meio de nós, ou pode ser até eu ou você, há pessoas que estão contaminando o nosso meio. E nós precisamos ter discernimento para o que está acontecendo. E caso nós sejamos essa pessoa, que haja tempo para nós convertermos no nosso próprio caminho. Mas para isso, eu vou começar essa palavra de outra forma. Amém? Eu conheço um casal, conheço assim, de vista, falo pouco. E o nome dessa pregação é Enrolados e Relaxados, tá? Não é enrolado e relaxado do frio, não. É enrolado e relaxado do enrolão e do relaxado mesmo. Né? E esse casal brigando, e ouvi a seguinte palavra da mulher para o homem: você é um enrolão, cara, você é todo enrolado, né? E o cara falou assim para ela: você é uma relaxada. Rapaz, mas doeu em mim. Quando não é um palavrão, se você observar, não é um palavrão, mas eu fiquei pensando, caramba, para uma mulher ser chamada de relaxada deve doer nela. Vamos parar para prestar atenção. Quando a gente se fala de uma pessoa relaxada, que ela não tem zelo, ela não tem cuidado nem consigo mesmo e nem com seus pertences, com as coisas que tem, deixa tudo a bangu, não está nem aí, né? Não vou dar muito exemplo aqui, senão pode dar ruim, vai para a internet, o povo pode ficar bravo. Eles podem se reconhecer na palavra. Mas é terrível. Né, brigam muito, brigam demais e sempre nessas ofensas. Se você parar para prestar atenção, para o homem também, ele ser chamado como um enrolão é algo muito negativo. Tanto a palavra enrolado quanto a palavra relaxado, o homem e a mulher podem serem os dois, isso vai direto impactar na índole da pessoa. Uma pessoa que ela é vista como enrolada, como uma pessoa relaxada, ela não tem credibilidade. Vou abrir um parêntese. Eu não estou falando nada para você mudar aqui, para os outros lá de fora verem você. A palavra é para você ter o seu próprio valor. Você se reconhecer como homem, como mulher de Deus e ser visto por Deus. As pessoas lá fora é consequência, mas vamos trabalhar conosco. Eu não tenho que mudar eu para os outros lá fora mudar. Eu tenho que mudar eu para agradar o meu Deus, amém? Né? Vamos seguir essa linha de raciocínio para a gente não se perder. Então eu fico pensando, cara, eu fiquei sério, muito tempo pensando nisso. Tem coisa de 1 mês e meio. E eu comecei a escrever essa palavra. Né? Eu fiquei, meu Deus. E durante todo o mês do temor, eu fiquei ouvindo, o pastor soltou palavras como relaxadamente e tarara. Falei, é isso mesmo, meu Deus, eu tenho que escrever sobre isso, eu tenho que falar sobre isso. Só que o principal de tudo, ao ver, Tiago, eu fiquei constrangido por o cara ser chamado de enrolado e a mulher de relaxado, eu fico pensando, como é que eu vou ficar constrangido se Deus me vê e fala, tu é um relaxado, e você é um cara enrolado. Aí eu fui para o desespero. Eu falei, meu Deus. E agora, o que eu faço? Tenho que me virar, tenho que me consertar. Porque uma coisa é você ser julgado por uma pessoa que tem pecado. Percebe que é um relaxado falando do enrolado, um enrolado falando de um relaxado. E agora alguém que não é nem relaxado, não é enrolado, não tem pecado algum, te criou, te salvou, te libertou do pecado, te dá uma condição de nova vida e ainda
nós agirmos de maneira relaxada e de maneira enrolada com Deus. Isso, perdão da palavra, é cruel. É cruel. E foi nesse sentido que essa palavra veio diante de mim. E eu busquei na Bíblia, falei, Deus, eu preciso buscar na Bíblia algo que comente sobre isso. Eu acabei repousando sobre o livro de Judas, né? Então, a primeira coisa que eu percebo aqui lendo a carta de Judas é que Judas ele estava falando para um povo que já era crente. Judas ele não está mandando uma carta para alguém que está acabando de se converter. Essa carta não está sendo para alguém que está perdido numa droga, que está perdido num crime, que está perdido num adultério. Ele não está falando com esse tipo de pessoa, porque o cunho evangelístico não se apresenta nessa carta. Nós evangelizamos, nós trazemos boas notícias para quem não conhece. Essa aqui está uma carta de exortação, e nós exortamos a quem nós sabemos que já sabe e já tem o conhecimento da informação. A exortação é aquela puxada de orelha santa, puxada de orelha gospel na pessoa, entendeu? E é isso aqui que ele vem escrevendo, né? Então, a primeira coisa que eu vou querer trabalhar com vocês nessa noite é a perversão da graça. Entre os versículos de 1 a 4, ele vai falar dessas pessoas, e eles vão falar que eles transformaram a graça de Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e salvador. Agora, pensa nisso aqui que eu vou falar para vocês. Como é que um crente que habita no meio de nós, que pula nos louvores, que oferta, que traz dízimo, nega o Senhor Jesus? Parou? Tem noção de que ele está escrevendo? Olha, vocês, isso mesmo, eu estou escrevendo para vocês, no meio da festa de vocês, no meio do culto de vocês, tem pessoas que estão negando Jesus, gritando aleluia, sapateando no espírito, trazendo dízimo e trazendo ofertas. O que está acontecendo? Essas pessoas estão pervertendo a graça de Deus, estão usando ela como muleta, como libertinagem. Então, como é que nós negamos a Cristo, gente? Eu vou dar uma dica para vocês. Em João 14 vai falar que aquele que ama a Deus obedece os mandamentos. Então, ele está escrevendo aqui, ó, as pessoas que estão vindo aqui na festa de vocês, é um termo que eu não esqueço que o Vitor ele trouxe para nós, são pessoas transvestidas ou travestidas de crente. Porque elas nós negamos Jesus com os nossos atos e com nossas atitudes. Aqui está o grande baque. Aqui está o grande baque. Ele está falando, olha, essas pessoas, elas estão negando Jesus Cristo no serviço delas. Dando nó, roubando coisa que não é para roubar. Eles estão negando Cristo, respondendo, desonrando os seus pais. Eles estão desonrando Cristo, falando que são crentes, mas não são pessoas de confiança. Alguém conta algo para eles pedindo oração, e eles vão lá e espalham para só 2 pessoas, para Deus e para o mundo. Entendeu? Ocorre isso demais. Então nós temos que analisar bem a nossa vida, porque o conceito de graça, ele pode nos levar ao relaxamento e a sermos enrolados. Porque simplesmente pode falar assim, eu aceitei Jesus. Eu posso pecar, mas se eu pedir perdão, a graça do Senhor me alcança e já era. Gente, isso daí é uma mensagem barata, que está sendo pregada para tudo que é quanto é lado. De fato, existe salvação, existe um novo começo para as pessoas que se arrependem genuinamente dos seus pecados. Mas as pessoas estão usando a graça como muleta. Deus perdoa. Então, é aqui que nós sempre vamos voltar para aquela história, voltar para os pecados de estimação. É aqui que nós voltamos para os nossos pecados de estimação. Eu vou falar da maneira mais clara. Digamos que é uma pessoa que ela está entregue a... Vamos supor que a pessoa ela rouba. Ela tenta arrumar um emprego, ainda mais vamos falar nesse período, vamos contextualizar, nesse período de crise, está precisando, e no passado já foi um ladrão, mas o calo apertou.
Mas eu vou roubar. Não, mas a palavra diz que se eu me arrepender, Deus perdoa. Eu vou roubar dessa vez. Eu dou dízimo. Eu vou dar 10% do que eu roubar. E depois eu peço perdão para Deus. Eu estou usando um exemplo chulo, mas, gente, eu estou falando de ira, eu estou falando de desobediência, eu estou falando de adultério, eu estou falando de pornografia, eu estou falando de tudo isso. Porque nós já temos o conhecimento prévio da palavra. Então, como nós conhecemos da graça, então eu programo o meu pecado e programo o meu perdão. Olha só, olha onde nós chegamos. E também, saliento que, também, por causa da graça, foi até um dos assuntos que rolou aqui, mas a nossa ideia estava certa, só que com palavras diferentes. Às vezes nós nos escoramos na graça para não fazer nada, para esperar que Deus faça alguma coisa. Quando que nós também temos a responsabilidade e temos condição de movimentar algumas coisas aqui na terra. Então perceba que os enrolados e os relaxados, eles já começam a errar pelo conhecimento deles de graça, ou por conhecer bem e querer fazer errado de qualquer maneira. E nós temos que ter cuidado, igreja, em relação a essas coisas. Eu gosto muito de falar sobre graça. Uma vez eu estava lendo um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. Eu não consegui passar da 5ª página. Porque estava tirando do cristão a responsabilidade de ser um santo. Eu não consegui ler o livro até o final. Posso até estar fazendo um julgamento errado sobre o livro. Mas, eu pego um livro. Eu tenho 10 para ler em casa. Eu pego um livro, eu leio 5 páginas. Onde o cara passa a mão na cabeça do pecado. Não tem condição. Então, eu gosto de falar que a graça, ela te dá condição para ser. Ser o quê, Tiago? Ser filho de Deus. Se nós perguntarmos aqui, para 20 pessoas, o que é Espírito Santo para você? Cada pessoa vai dar uma opinião, vai falar alguma coisa. O que é graça? Cada pessoa vai falar alguma coisa. O que é temor? Cada pessoa vai falar alguma coisa do entendimento dela. Nem todo mundo está certo, mas nem todo mundo está errado. Mas também nós não podemos cair nas ciladas. Então, a primeira resposta quando a gente faz é a seguinte pergunta: o que é graça? De bate pronto, favor imerecido. De bate pronto, é uma rajada, parece uma metralhadora. Graça, favor imerecido, graça, favor imerecido, graça, favor imerecido. E que favor imerecido é esse, igreja, que está falando? Então, eu gosto sempre de pensar aqui. Eu vejo a graça, eu vou voltar a falar isso, porque Deus pede, então eu tenho que voltar a falar. Eu vejo graça sobre 2 óticas, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Se graça, ele é um favor imerecido, quem é que merece Jesus? Então está aí a sua graça, Jesus. Aí, para você. E sobre a ótica do Espírito Santo, você merece a essência de Deus, o conhecimento de Deus dentro de você? Você raciocina com essa verdade. Você merece a coisa mais pura do mundo dentro de um corpo tão impuro? Não, mas você tem Jesus. Você tem a graça. Você tem o Espírito Santo. Isso é graça, meu irmão. Então, o que Jesus dá, então, para nós? Ele limpa os nossos pecados. Ele nos ensinou. Além de limpar os nossos pecados, Jesus foi um grande homem que andou nessa terra e nos ensinou a andar do jeito que Deus pede. E analisando, gente, friamente, se nós não fôssemos tão egoístas, não seria tão difícil. Vamos ser sinceros. Os sermões aqui de Jesus, cara, é uma folha, velho. Em 5 minutos ele lia, ele pregava para uma multidão. Vamos ser sinceros? A gente hoje gasta mais tempo preparando um estudo, a gente gasta mais tempo lendo alguma coisa na Bíblia do que estendendo uma mão. Aqui é um puxão de orelha para mim e para todos nós. Mas perceba como que a gente vai invertendo as coisas. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele te dá a força, a condição, a capacidade de imitar Jesus. Então, eu não posso falar que a graça, ela vem só para limpar os meus pecados. Não, a graça me dá a condição de ser um imitador de Jesus. Eu tenho que ter esse entendimento sobre graça. Porque a partir do momento eu falo, Jesus foi um cara perfeito. Ele morreu por mim, eu tenho ele, eu aceitei. Ele foi para o Pai e mandou o Consolador, mandou o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, mas ele está em nós e habita em nós. Ele me dá a condição de ser como Jesus. Eu vou programar meu pecado sabendo disso? Não tem como. Não tem como eu programar o meu pecado olhando a graça por essa perspectiva. A graça me dá a condição de ser um filho de Deus. Ela me dá uma condição de ser santo. A graça me dá a condição de não pecar. Então já começa a entender que eu estou falando de temor aqui. A graça, ela está dentro do temor. Claro que ela está. E mais para frente, eu vou abordar um pouquinho mais sobre temor, mas ainda não. Então, eu decidi pegar na Bíblia dois personagens que, para mim, expressam muito bem o relaxado ou enrolado. O primeiro deles é Saul. Para mim, dificilmente vai ter um cara com definição de enrolado diferente dele. Gente, eu não vou ler todo, mas 1 Samuel 15 vai contar a história. Quem anota, você vai perceber que aqui, Saul foi mandado para ir para uma guerra. Ele foi lá, ele venceu o povo, mas a ordem de Deus foi o seguinte: olha, mata tudo, não expolia nada. Expolia é você pegar do inimigo as riquezas e bens para si. Ele falou, não pega nada, queima tudo, sacrifica tudo. Saul foi para a guerra, ganhou, lógico, com a bênção de Deus, viu que não prestava, sacrificou os animais pernetas, os impuros. Aí ele olhou para o ouro, é dinheiro, né? 2 no bolso, 1 na fogueira, um cabritinho bonitinho para um lado, esse está em perfeito queima, ele já começou aí, é um enrolado. Né? Ele sabe o que tem que fazer. Ele recebeu a orientação certa. Mas decido não fazer desse jeito, porque eu posso conseguir algo melhor. Eu posso conseguir algo a mais. Beleza, ele fez tudo isso. E para mim, eu tenho certeza que quando ele fez isso, ele pensou, cara, eu tô meio embaçado. Não era para me fazer isso. Aí, o que ele decidiu fazer para dar um migué em Deus? Vou fazer sacrifício. Vou sacrificar para Deus. Deus vai se agradar do meu sacrifício, vou poder ficar com o meu ouro, vou poder ficar com os bichinhos bons que sobrou, e vai ficar tudo certo. Compreenda que naquela época, não era todo mundo que chegava, durante toda a história, né, você vai pegar números levíticos, não era qualquer pessoa que fazia sacrifício. Eram os levitas, né? Eram pessoas separadas exclusivamente para fazer aquele tipo de serviço. E ele se atravessou no meio tentando ajeitar as coisas. Ele tentou adaptar. Né? O pastor Ideltino, uma vez, a gente conversando, aquelas conversas de 2 horas com o pastor Ideltino, a gente estava conversando sobre adaptações. A gente adapta a palavra de Deus na nossa vida, que são uma miséria, é uma desgraça, que está incorporada dentro da igreja, está no seio da igreja as adaptações. Mas o meu jeito acho que vai dar certo. E foi isso que ele fez. Chegou Samuel, né, que nem diz lá o vídeo, Samuel, né, e ficou louco. E a partir desse momento, o Espírito de Deus se retirou dele. Foi aí que começou o declínio de Saul. E aí Samuel foi atrás de Davi. Por outro lado, de um cara relaxado, eu gosto de lembrar do Levi. Levi era um sacerdote. O cara estava no templo. Perceba, se você está no templo aqui 24 horas por dia, você sabe quem entra e quem sai da igreja. Nessa história de Levi vai estar aqui em o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, fala isso aí também. Pensa que você sabe quem entra e quem sai. Você sabe o que as pessoas sabe até os anseios de oração da pessoa. Você sabe a necessidade da pessoa. Então, chega, caramba, me fugiu. Isso, eu falei quem? Perdão. Gente, agora fui longe. É Eli, com Eli, Levi, ali pertinho. E está escrito Eli, Levi, olha só que cabecinha, né? Então, chega a mãe de Samuel, uma mulher desesperada para ter um filho.
né? E ela chega no santuário, no templo, qualquer que seja o lugar, ora, 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 até perder a voz, onde fica com gemido, ela geme, ela chora, e o cara confunde ela com uma bêbada. Caramba, o cara está no templo, ele sabe quem entra, quem sai, ele sabe os anseios praticamente de todas as pessoas que vão lá. E aí o cara, ele olha, ixi, está bêbada. O cara, ele não tem a sensibilidade de que a pessoa está orando. Eu desconfio que nem ele orava. Porque se um dia ele passasse por uma experiência dela, quando ele batesse o olho, ele falava, aí está rolando alguma coisa. Detalhe, o milagre de Deus foi operado naquela mulher e ele não viu. Um cara que estava dentro do templo, esperando para ver a manifestação de Deus, a mulher veio, orou, se quebrantou, recebeu o milagre e ele nem viu. Ele nem viu. Famoso relaxado. Ou famosa relaxada. E se nós formos mais adiante, ele foi um cara tão relaxado que nem da própria família ele cuidou. A palavra diz que os filhos de Eli, eles eram terríveis. Não vou falar que é uma benção não, que eu não vou profanar a palavra de Deus com esses caras não, mas os caras eram terríveis. E aí, e olha qual é o engraçado, a mulher foi lá pedindo o neném, a mulher ganhou o neném, que é o Samuel, entregou pro relaxado cuidar, e o fruto do milagre de Deus anunciou a desgraça dele. Deus falou com Samuel, vai falar com ele lá que o negócio vai ficar doido. E Samuel, né, Deus falou, Samuel. E ele ficou curioso depois, e aí, o que Deus falou? Não, ele deixa para depois. Ele, não, rapaz, por curiosidade, conta aí. Conta aqui que Deus falou. Ele só falou que você e tua família já era. só isso. Então, observe, gente, como que a coisa funciona aqui. Eu estou falando de duas pessoas ungidas e separadas por Deus. Um era rei, outro era um sacerdote. Essas pessoas falharam com Deus. Elas perderam completamente o sentido. Tudo bem que estava no Antigo Testamento, a graça ali não era muito bem falada. Mas perceba que eles tinham tudo na mão. Um recebeu a condição, a graça de ser rei. Ele foi ungido. O outro de ser sacerdote. E eles perverteram tudo isso. Porque foi tudo contra o comodismo dele. Aí eu lanço a pergunta, o que vai contra a sua comodidade hoje? Não estou falando de oração, não estou falando de jejum, não estou falando de meditação bíblica, eu estou te falando de prática de uma vida cristã. Coisa simples, chego no horário, não chego no horário. Quando eu falo, as pessoas acreditam no que eu estou falando, a minha palavra ela tem um peso. Eu creio que a voz do cristão tinha que ser que nem antigamente, né? O fio do bigode é respeito. A palavra do cristão tem que ter respeito, gente. Hoje, a comunidade cristã é olhada com muita desconfiança. E não é para ser assim. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Não aceito, gente. Não aceito. Porque o povo que é chamado, o povo de Deus, eles foram chamados, nós somos chamados para ser diferença, sal da terra, luz do mundo, voz profética, carrega unção, transmite unção, ora, faz acontecer, não por qualquer outro tipo de coisa, mas Deus é tão presente na vida de cada um que as coisas acontecem. As coisas acontecem. Então nós não podemos perder para a gente mesmo, no meio dessa história inteira. E o que me deixa preocupado é que a gente se perde naquilo que a gente conhece, a palavra acabou de falar. O que a gente não conhece, a gente acusa. E o que eu conheço, eu me perco. Está escrito aqui em Judas. A gente se perde na nossa própria religiosidade. Sério, religiosidade. Não vem para o culto, vai para o inferno. Não sei o que lá, é do capeta. Não, gente, para com tudo. Isso tudo aponta algo que é muito marcante para mim, que eu estou aprendendo muito, e eu sofri com isso, quebrei a cara aqui até com um membro da igreja aqui, tive que pedir perdão, com a maior cara lavada, que é uma coisa que está presente em todo relaxado,
em todo enrolado, o dedo acusador. Eu queria enfatizar isso aqui, porque nós temos a extrema capacidade de julgar, nós fazemos julgamento o tempo todo. Por que nós julgamos o tempo todo? Porque o tempo todo nós temos que ter tomadas de decisão. Então, toda tomada de decisão, ela é o seguinte: eu analiso isso e eu julgo para qual lado eu vou. Só que nós fazemos isso com a vida das outras pessoas. Isso é ruim. O irmão é casado. O irmão não é casado. Não sei o que lá. Está em pecado. E faz isso. E faz aquilo. Veio. Não veio. Deixou de fazer. Foi fazer. Gente, isso aqui está implícito dentro de que o próprio Judas falou. Essa coisa de se preocupar com a vida do irmão em vez de orar pela vida do irmão. Isso tem que parar no meio de nós. Sabe por quê? A palavra fala assim, que Miguel, nem ele, ousou a levantar acusação contra Satanás. Aí a gente tem que parar e falar, meu Deus, eu sou um verme mesmo. Porque nós, cheio de pecados, nós julgamos a vida alheia. E Miguel, cara, presta atenção, Miguel, ele consegue ficar do lado de Deus. Isso pressupõe o quê? Que o cara ali não tem pecado. Porque quem tem pecado e se aproxima de Deus, vira pó, evapora. E Deus dá ordem diretamente para ele, para limpa o céu aí, joga Satanás para o inferno, vai lá brigar pelo corpo de Moisés. Ele aqui na Bíblia eu entendo que quando Deus precisa resolver um parangolé, ele fala, Miguel, e ele, esse ser aqui, não vou exaltar ele não, mas acredito eu que ele não tenha pecado. Ele, conhecendo quem Deus é, não ousou a levantar uma palavra injuriosa contra Satanás. Irmão, irmã, se nós estamos fazendo o julgamento de outras pessoas, vamos botar o joelhinho no chão, papai do céu, perdão. Papai do céu, perdão, porque nós somos pecadores, nascidos do pecado. A única diferença na nossa vida é que nós aceitamos Jesus. E quando Jesus olha para nós, ele não vê nós. Ele vê Jesus e nós atrás de Jesus. É isso, gente. Se não for Jesus na parada, ele olha, até no curso de evangelista, o pastor ele falou isso com muita propriedade. Se não fosse Jesus, condenação para o inferno, vai nadar no lago do enxofre, vai arder no mármore do inferno, essas coisas tudo que a gente conhece. Mas aí aceita Jesus. Felipe, mas bem na direção do Felipe tem Jesus. Tá salvo. Bem na direção da Jéssica tem Jesus. Tá salvo. Do Júlio, é Jesus que faz essa diferença. Não é nós. Então, por que a gente vai apontar o dedo para o irmão? Olhar o que ele faz ou deixa de fazer? Irmão, vai ajudar, vai orar, vai fazer alguma coisa. Se o que o irmão está fazendo não é do seu agrado, pelo menos tenha a decência de chegar até a pessoa e falar, amigo, não concordo. O que está acontecendo? O que eu posso fazer para ajudar? Recentemente isso aconteceu na igreja. Tinha um irmão aí que, sei lá, mano, teve uma galera que apontou a metralhadora pro cara, velho. Eu falei, não é justo. Não é justo. Para julgar todo mundo quer, mas para ajudar ninguém quer. Eu falei, rapaz, o que a gente pode fazer aí? E aí a gente conversou, traçou as metas aí. Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu prefiro ajudar. E nós devemos ter esse sentimento, igreja. Porque aqui, Judas ele está falando do corpo de Cristo. Um corpo, quando uma parte não está boa, o resto todo sofre. Eu sou um complemento seu e você é um complemento meu. Eu não posso falar, meu dedo é feio, vou arrancar fora. Quem faz isso? Meu pé, tem chulé, vou arrancar fora. Não, se meu pé está chulezento, eu vou tratar para que o chulé seja cuidado. Né? Se o pânceps aqui está querendo evoluir, eu tenho que fazer alguma coisa para o pânceps retroceder. Sei lá, muitas coisas. Né? Mas o corpo de Deus, o corpo de Cristo, é isso, gente. Eu quero despertar o olhar da igreja que a pessoa que está do seu lado é um membro operante do seu próprio corpo. Paulo fala isso com muita propriedade nas cartas dele para tudo que é quanto é lado. Então, gente, para a gente não ser esses relaxados, para nós não sermos essas pessoas enroladas, vamos parar de apontar o dedo para os outros. Porque isso é um crime gospel.
Ser juiz é crime gospel. Ser juiz é você querer se colocar no lugar de Deus. Porque é Ele que traz o juízo sobre todas as coisas. Qualquer pessoa que queira ter esse tipo de pensamento vai entrar num caminho muito estreito. E eu tenho dó até de mim, porque às vezes eu faço isso, né? Então vamos continuar aqui. Aí eu separei aqui, em alguns tópicos, como os perversos agem. Ou seja, as pessoas que não entendem a graça, ou pervertem a graça, ou estão no meio de nós, fazendo todo esse tipo de bagunça. Eu fiz um resumão de Judas dos versos 10 ao 19. Aí vem aqui, ó. Julgam outras pessoas, se corrompem pelo próprio benefício, as falas não coincidem com suas atitudes, vivem se queixando, reclamam da própria vida, são orgulhosos e só pensam em si, causam divisão entre si. Agora, vamos ser sinceros, quem nunca fez isso aqui na vida? Isso aqui, eu pregar disso aqui, eu estou pegando a metralhadora e estou disparando no meu pé. Quem nunca julgou? Quem nunca tomou uma decisão para benefício próprio, em vez de beneficiar alguém do lado? Quem nunca se perdeu no seu próprio gosto? Né? Às vezes a gente... ai, meu Deus, perdão, mas... Às vezes a gente se perde por frio. A cama está quentinha, a gente se joga debaixo do edredom. A gente se perde pela própria vontade de comer, pela fome. A gente se perde pelo nosso lazer. A gente se perde pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria consciência. A gente se perde por dentro disso tudo. Isso aqui é terrível, né? E eu queria não só pregar para apontar ou para falar coisas da vida de cada um. Eu contei a história de Eli, agora falei certo. Contei a história de Saul. Contei a história do casal que briga. Contei a nossa história para falar de temor. Eu optei inicialmente expor toda a nossa maldade, para a gente compreender o que é temor. Falando de temor, a gente já ouviu aqui o mês inteiro falar sobre temor. Pensa de uma forma prática, que temor, ele é um dispositivo de defesa. Êxodo 20:20 vai falar disso, que o temor vai nos afastar do pecado. Lembra que o pecado a gente acabou de falar um monte aqui. Mas eu não vou por esse caminho. Porque o medo, ele também é um dispositivo de defesa. E é por isso que a palavra de Deus, às vezes, ela vai usar temor como sinônimo de medo. Porque o radical, a raiz, o que está falando aí, a essência do medo, a essência do temor. Então, temor não totalmente assim, que seja a essência dele um dispositivo de defesa. Mas é utilizado essa palavra como desse jeito. Quando a gente fala de medo, se eu tenho medo, estou me prevenindo de alguma coisa. Quando eu estou falando de temor, a palavra de Deus também fala que ela me previne de alguma coisa. Mas nós não podemos misturar a causa e o efeito. A causa e o efeito de temor e medo são completamente diferentes. E eu acho que as traduções bíblicas pecam demais nisso. Você pode ler a Bíblia, você vai achar temor lido como medo. Tem Bíblia comentada que fala que temor é medo. Então, é necessário um estudo um pouco mais aprofundado para a gente entender. Vamos supor uma situação. Quem conhece fogo aqui? Fogo. Todo mundo, né? O fogo, na sua essência, o que ele faz? Ele gera um calor, e o calor, ele altera as propriedades físico-químicas das coisas. O que isso significa? Eu tenho um gelo na minha casa. Se eu aplico fogo, se eu aplico calor, ele vira água. Se eu aplico mais fogo, que vai gerar mais calor, ele evapora. O calor, ele gera uma transformação. A minha aliança... Isso aqui era um pingente,
uma corrente, 2 alianças de casado e mais um treco de ouro lá. Era tudo outra coisa. O cara aqueceu tudo isso, deu forma, deu molde e virou a minha aliança. Todo mundo entendeu até aí? Mas não é o mesmo fogo que incendeia uma casa? Não é o mesmo fogo que pode te matar? Uma vez eu fiz um curso de combate de incêndio avançado. Foi uma das experiências mais legais da minha vida. Né? Eu estava num galpão gigante, e eu entrei dentro de um container pegando fogo, e você com aquela mangueira, eu pensando que estava em Hollywood. Aí os caras daquela voz de comando, tem que expulsar o gás. Aí você mira o jato da mangueira para a janela, e ele joga aquela fumaça preta toda para fora. Eu me sentindo, né, o máximo, né? Aqueles bombeiros americanos lá, com aqueles capacetão, tá ligado? Né? Só que tem um detalhe. Tinha todo um aparato para me trabalhar com fogo. E tinha um equipamento chamado baraclava. Baraclava é aquela máscara que só deixa os seus olhos expostos. Então, qual era a minha missão de resgate junto com os meus companheiros? Eu estava num terreno gigante, onde foi simulado vários focos de fogo. Eram uns barril gigantes, eram umas caixas d'água, tipo de 10 mil litros, cheio de diesel, pegando fogo. Por Deus, o fogo ele subia 5 metros. 5 metros. Então e o cara estava deitado perto desses negócios. Então eu tinha que me aproximar com a mangueira até o cara para proteger ele e puxar ele. E o que aconteceu? Eu estava chegando perto, e eu estava muito confiante, já era meu 3º dia. Né? E tem uma técnica que você faz aquele chafariz, né? Aquele esguicho que ele não é direto, ele é pulverizado. Isso serve para abafar, não deixar o calor se aproximar. E o meu ele não estava tanto. O que aconteceu? Bateu um vento. Então, a língua de fogo de 5 metros veio para cima de mim. E a baraclava estava caindo. Então, nem o fogo bateu. Só foi o ar quente. Queimou meu nariz. O que eu quero dizer para vocês? O fogo, ele tem um benefício. O fogo, tudo que você vê hoje aqui, eu acho muito difícil não ter algo que foi sintetizado pelo fogo. Agora, eu quero que você pense que o fogo dentro de você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dentro de você é o agente que transforma a sua vida, que transforma o pecado em bênção, é o que transforma o ódio em amor, transforma a ira em bondade, é o que transforma a negligência com a compaixão. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse efeito sobre a sua vida, ele te transforma, ele converte o seu caminho. Ponto. Entender o fogo, entender o Espírito Santo de Deus, o agir de Deus na sua vida. Agora pensa, o fogo negligenciado, ele queima. Agora vamos trazer para Deus. Deus, a Bíblia traduz ele o seguinte: verdade, justiça e juízo. Lembrando que a justiça que eu estou falando aqui, o Vitão trouxe bem esse tema ultimamente para nós, não é a justiça de justiceiro de próprias mãos, de um policial prender uma... Não, fazer justiça é trazer uma condição favorável para os oprimidos. É esse tipo de justiça que Deus é. Esquece essa justiça que a gente vê de filme, essa justiça que a gente acha que é a política do nosso país. Não. A justiça de Deus, eu tenho um oprimido numa condição desfavorável e eu trago ele para uma condição digna de vida. Seja espiritual, seja física, seja emocional. É você trazer essa pessoa a condições de viver em Cristo. Isso é justiça. A verdade são seus ensinos, são suas próprias palavras. E o juízo é o seguinte: está na palavra, beleza. Não está na palavra, amigo, você vai passar um mau bocado. Então, quando nós falamos de graça, lá no início, que as pessoas pervertem a graça de Deus, elas se lançam nas suas próprias iniquidades, nos seus próprios erros, essas pessoas esquecem que, além da graça de Deus, tem o juízo. Nós podemos ir para o inferno sim, igreja, mesmo aceitando Jesus. Tem um autor de um livro que ele ama escrever sobre isso, John Bevere. Se você pegar os livros dele, praticamente todos os livros dele vai falar, Senhor, ele vai simular o dia do julgamento, ele vai falar daqueles que... Ele conta até o livro, tem uma experiência que a esposa dele viu um exército de gente, e tarará, e tem aqueles que falam, Senhor, mas eu curei, eu fiz, aí ele fala, mas eu não te conheço.
essa realidade existe. A palavra de Deus, ela fala que, vamos supor, tem dois aqui, um sobe, outro fica. A palavra de Deus, ela fala isso. A palavra de Deus, ela fala que quando Jesus voltar, vai ser como se fosse um ladrão. Vai ser despercebido. Ninguém vai perceber. Quando veio, foi. Ele já veio, arrebatou, levou quem tinha que levantar, e quem ficou, ficou, amigão. A palavra de Deus, ela fala isso. A palavra de Novo Testamento fala muito mais de inferno do que fala sobre céu. Presta atenção no que eu estou falando. Temor, ele te previne, não é de Deus. O temor, ele te previne de você arder no lago do fogo do inferno. O temor serve para isso também. Porque eu conheço Deus, mas eu preciso entender as virtudes e aquilo que meu Deus explica. Aí a palavra fala que o princípio da sabedoria é o temor, o princípio do temor é a sabedoria, as coisas estão interligadas. A partir do momento que eu conheço, a partir do momento que eu sei, eu posso me prevenir de muitas coisas. Não por medo, mas por conhecimento. Por conhecimento. Ninguém aqui tem medo de esquentar uma água no bule, meu Deus do céu. Ninguém tem, mas sabe que o fogo queima. Você sabe que Deus, ele não quer o teu mal, ele quer sempre o teu bem. Você foi criado para andar com Deus. Mas se você não andar no caminho dele, você vai arder. O temor está aqui. O temor está aqui. O princípio é aquele... Eu estou falando que é a causa e o efeito. Nós não podemos confundir isso. O fogo, para ele arder, ele precisa de combustível. Se eu acionar o combustível do pecado, eu vou me queimar. Se eu acionar o combustível de obediência a Deus, eu vou me salvar. É muito mais sacada de sabedoria do que um negócio tremilicado. É você saber com quem você está lidando. Vou dar um exemplo. Uma vez, minha mãe gritou de um quarto. Tchau! Aí eu, lá da sala, que é? Ela veio, quieta, andou, chegou até mim. Não. Que é não, senhora. Nunca mais na minha vida eu falei que é para minha mãe. É senhora, oi, tudo bem. Eu tenho medo da minha mãe? Não, mas eu tenho respeito, eu tenho temor. Eu sei que aquilo desagrada a ela. E se eu a amo, por que eu vou desagradá-la? Por que eu vou fazer coisas que desagradam a minha mãe? Então, quando nós estamos aqui, igreja, falando de temor, a primeira coisa é você conhecer. Conheça o teu Deus. Pega a sua Bíblia, lê, navega. Né? Nós não estamos falando de amor, nós não estamos falando de paixão. Poxa, eu amo meu Deus. Se eu amo meu Deus, eu vou fazer o que agrada ao meu Deus. Eu não vou fazer o que desagrada ao meu Deus. Mas pensa que a minha caminhada aqui na terra, ela me leva para dois lugares. Eternidade no céu, eternidade no inferno. E o temor, na sua vida, previne que você vá para o inferno. Conseguiram entender temor um pouco mais simples, assim? Conseguiram ou não? Amém? Tem necessidade de temer a Deus? Assim, tipo, de ter medo de Deus? Mas também dá para brincar com Deus? É isso, gente. A Bíblia está falando disso. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus não está com a brincadeira com ninguém. Então, abusar da graça te está dando margem para isso. Então, eu quero ler aqui, né, rumando para o final, eu quero falar da esperança da salvação. A esperança da salvação, ele vai vir aqui, ó, pegando do verso 20. Edifiquem-se, ou seja, edifiquem-se, igreja, juntos, edifiquem-se. Porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. E olha aqui que é um negócio ousado, ele fala, olha, edifica, ora, ame e aguarde. Espere pela misericórdia. Aqui ele não está nem falando a misericórdia vai vir. Ele está falando, espere pela misericórdia. Mas a gente sabe que vem. Quem age dessa maneira, a misericórdia vem. Então, não confunda até a graça com a misericórdia. Porque o que te salva do pecado em si, quando você erra, não é só simplesmente a graça. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que ele fala, mais uma vez. Tenho que perdoar. Mais uma vez, eu tenho que agir. E ele vem assim, ó, tenham compaixão. Aí aqui são dicas práticas. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Ou a outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia
com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Analise bem as Escrituras, gente. Isso aqui é uma riqueza muito profunda. Deus ele está dando dicas de salvação, a Bíblia inteira. A gente não precisa correr contra isso. Nós não precisamos nos degladiar contra o ensino de Deus. Nós não precisamos ser enrolados com Deus. Nós não precisamos ser relaxados com as coisas de Deus. Porque o relaxado e o enrolado, eles fazem aquilo que não vão mexer na comodidade deles. E a gente sabe que uma caminhada cristã não tem nada a ver com comodismo. Se você veio buscar comodismo nessa igreja, por favor, a porta está ali, vai embora. Não é isso que a gente quer mostrar para vocês. A gente quer mostrar para vocês um caminho de salvação, um caminho de cura, um caminho de libertação, um caminho para mudar o teu bairro, a sua família, a cidade, o país. Gente, tem trabalho para fazer. Tem trabalho para fazer. Nós aqui não estamos querendo preguiçosos. Porque a gente sabe que a tua preguiça pode te levar para o inferno. A tua preguiça, a tua comodidade. Não estou falando que você vai por causa disso, mas pode. A gente acabou de ler tantas coisas. Não vamos nos esquecer que o inferno é uma realidade tão grande como o céu é uma realidade tão grande para nós. Não vamos nos ater simplesmente em falar de cura, salvação e libertação. Vamos nos ater em falar que a gente pode ir lá morrer abraçado com um capiroto. E isso eu tenho certeza que ninguém quer. Não quero trazer um terrorismo gospel para vocês. Não é um intuito da palavra. Eu não quero que vocês saiam daqui querendo fazer as coisas porque, meu Deus, eu vou para o inferno, não vou não. Eu só quero que vocês tenham essa consciência. Deus, na realidade, quer. Olha, eu sou o teu Deus. Eu te salvo, eu te curo, eu te liberto. Mas, não brinca. Porque eu também sou verdade, sou justiça e sou juízo. Amém? Eu vou chamar o Ministério de Louvor para tocar. Acho que a igreja, neste momento, enquanto só vai tocar, por enquanto, só o instrumental, para que vocês analisem. Eu não gosto de dar muita direção de oração, porque eu mesmo, quando estou orando, e tem alguém orando junto, falando alguma coisa, dando uma direção de oração, eu me perco na minha própria oração. Mas antes de que vocês orem, faça um breve resumo da vida de vocês, na consciência. E se alguma coisa que foi falado aqui, presta atenção, alguma coisa que foi falado aqui, você ainda pratica, você ainda não, ou se você deixou de praticar, mas ainda não pediu perdão a Deus, eu te convido, após você fazer a sua análise do seu banco, a vir para o altar. Deixa eu só fazer uma observação. Não vai ser o altar, não vai ser esse momento aqui que vai gerar a transformação da vida de vocês. Se vocês só vierem para cá por vir, eu vim aqui no altar, porque eu vou lá, vai Deus me decidir. Mas você voltar para sua casa e não decidir fazer nada, por favor, não venha, porque você vai estar se enganando. Eu não quero conduzir as pessoas ao próprio engano, ao próprio erro. Mas se você tem a consciência, fala assim: Deus, eu entendi o que é temor, eu não quero brincar com você, e a partir de hoje eu decido não brincar com o Senhor, e eu vou provar isso na minha vida lá fora, aí sim você vem. Se você não estiver preparado para isso, não venha, fica no banco que é melhor. Amém? Pode tocar.